Iube, do Cláudio de Assis, também valoroso trabalhador da Associação Médica Espírita do Estado do Espírito Santo, que hoje desenvolve o tema Abrindo o Seu Coração. Obrigado, Cleber. Meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos. Certa vez, ele é médico e físico, né, estudioso de física, Dr. Deepak Chopra, ele falou uma frase que ficou muito marcante: abra o seu coração antes que um cirurgião cardíaco o faça por você. É meio pesado, né? Mas é mais ou menos em cima dessa frase que nós vamos fazer o estudo de hoje, né? A importância de nós abrirmos o coração no sentido emocional, no sentido espiritual, tanto para nós mesmos, como para o outro, como para Deus. E por que isso, hoje, a ciência tem comprovado que tem um efeito benéfico como prevenção de doença cardiovascular? A doença cardiovascular, aqui tem várias manifestações dessa doença cardiovascular: infarto, derrame, angina, insuficiência cardíaca, AVC, trombose, aneurisma, própria hipertensão arterial é consequência disso também. É a doença mais letal que existe. Hoje, a primeira causa de morte no mundo são as doenças cardiovasculares. Só no Brasil são 300 mil mortes por ano. Só para se ter uma ideia da dimensão disso, você juntar a segunda causa, que é câncer, a terceira causa, que são acidentes, infecções, doenças crônicas, DPOC e outras coisas mais, você não consegue chegar na doença cardiovascular. Somar a segunda, terceira e quarta causa. Tamanho a incidência, ou seja, estamos passando por uma epidemia de doença cardiovascular. Então, a gente vai tentar entender também por que essa epidemia, por que está incidindo tanto, porque quem já tem mais de 30 anos aqui, né? Poucos têm mais de 30 anos, eu acho, né? Pelo que eu estou vendo. Mas deve lembrar que é muito raro, né? Infarto em pessoas, em mulheres, né? Infarto em mulher é uma coisa rara, né? Hoje, né? Principalmente antes da menopausa, né? Infarto em jovens era raro. Hoje, a gente vê que é muito mais frequente. Infarto em pessoas que trabalhadores braçais, rurais, era raríssimo, né? E hoje a gente vê essa incidência se alastrando por todos os segmentos da nossa sociedade, né? O Brasil é o campeão mundial de infarto em pessoas jovens, abaixo dos 50 anos. Não se sabe bem por que isso, né? Alguma situação talvez mais estressante que o jovem está sendo submetido aqui no Brasil, ou dos cuidados dos fatores de risco que a gente conhece mais tradicionais, que é o cigarro, o colesterol, obesidade, sedentarismo, diabetes, hipertensão arterial. Então, a gente vai ver então, é a primeira número específico de eventos, e geralmente acontece isso também. Isso é uma coisa que a gente dá esse aviso, que às vezes a primeira manifestação de uma doença do coração, doença coronária, de uma obstrução, de um entupimento, é o infarto, é o AVC. A importância que a gente tem então de fazer a prevenção. Não estou fazendo propaganda nenhuma de ninguém no consultório antes, mas fazer essas depois dos 30, 35 anos, deve ser feito um check-up. Por isso que a gente manda fazer check-up, porque você pode detectar uma obstrução antes que ocorra um evento fatal, um evento mais trágico, né? Então essa que é a ideia. São vários, antes de falar aqui, nessa síndrome, eu queria citar que são vários os fatores que determinam a doença do coração. A gente conhece os fatores tradicionais. Geralmente são 6 a 7 fatores que a gente mais fala, que eu acabei de falar, né? Que é pressão alta, diabetes, tem gente que acha que só infarto é quem tem colesterol alto, mas não é. Até pelo contrário. A maior parte, mais de 50% de quem infarta não tem colesterol alto. Uma coisa que ninguém sabe, ninguém
pensa dessa forma, né? Porque o colesterol não é o único fator. O fator hereditário talvez é o fator mais importante. A herança, né, de pai, de mãe. Se tiver o pai e a mãe que teve problema cardíaco, aumenta a incidência. O diabetes, pressão alta, obesidade, sedentarismo, cigarro, colesterol e o estresse. O estresse é um fator importantíssimo, né? E isso que nós vamos falar aqui hoje, além desses fatores tradicionais que não explicam, tem pessoas que infartam e não tem esses fatores tão exuberantes, tem um fator psicoemocional e espiritual que nós vamos comentar aqui hoje, que talvez seja um dos fatores mais importantes, porque é a causa primária, a causa básica, vamos dizer. Porque muitas vezes as pessoas não têm esses fatores, mas têm dificuldade de relacionamento, dificuldade de convivência, dificuldade de criar vínculos afetivos, dificuldade de se doar. E a gente vai ver que isso tem tudo a ver com o coração. Eu vou mostrar para vocês. Quanto mais, talvez seja por isso, uma das hipóteses, aqui a gente que está levantando isso, dessa incidência alarmante de doença do coração, é o fato de nós convivermos numa sociedade onde os valores que imperam são valores individualistas, né? Pessoas mais egoístas, as pessoas pensando mais em si mesmo, menos solidariedade, pessoas mais isoladas, mais sentindo mais só, dificuldade de se relacionar com o outro, esse vazio existencial. Isso tudo culmina com doença do coração. E a gente vai entender por que isso quando a gente vai estudar a energia do chakra cardíaco, que é a energia do plexo, do centro de força que André Luiz fala, ligado ao coração. Ao coração. Para a gente demonstrar que as alterações emocionais, o emocional já está mais do que definido, que tem tudo a ver com as doenças do coração, não é? Por quê? Porque o emocional, nós sabemos que o estresse, que desencadeia, o problema emocional desencadeia o estresse, está ligado com o eixo hipotálamo, no cérebro, hipófise, adrenal e adrenérgico. Ou seja, toda vez que a gente é submetido a situação que nos ameace, que nos provoque uma situação de perigo, de mudança do nosso equilíbrio, da nossa paz interior, tanto externo como interno, porque o estresse não vem só de fora, vem também das nossas preocupações, das nossas inquietações, das nossas ansiedades, das nossas dificuldades de lidar com esse relacionamento com o outro. E isso tudo, esse estresse, ele aciona um circuito a nível cerebral, que é o eixo hipotálamo, hipofisário, adrenal. O que esse eixo faz? Esse eixo que libera adrenalina, libera corticoide, e essa adrenalina e o corticoide faz o quê? Aumentar a pressão arterial, dá vasoconstricção, contrai a artéria, dificulta o fluxo de sangue, pode levar a um infarto, levar a um AVC. A adrenalina provoca taquicardia, arritmia. Com o tempo, para liberar corticoide, o corticoide cai a imunidade do indivíduo, o corticoide eleva a pressão arterial, eleva a glicemia. Ou seja, todas essas duas substâncias aí, adrenalina e corticoide, que são liberadas nessas situações onde o indivíduo está emocionalmente desequilibrado, está implicado com a gênese da doença cardiovascular. E o hipotálamo, que é o que dispara esse gatilho, está ligado com nossas emoções. Então, uma emoção negativa, ela aciona diretamente o hipotálamo, que por sua vez aciona a hipófise, que libera adrenalina e corticoide. A emoção positiva, ao contrário. Você pode ter também um infarto, uma alegria muito intensa, uma vitória no esporte, alguma coisa assim. Mas são situações que levam desequilíbrio na pessoa, né? Então, essa situação aqui é uma síndrome que eu estou até, inclusive, com uma paciente internada no hospital no CIAS. Ela foi acometida dessa síndrome, que mostra diretamente a relação entre um problema emocional e um problema físico. Porque a gente fala muitas vezes que pensamentos negativos,
provoca alterações do nosso corpo, provoca as doenças, né? Sentimentos negativos. Esse mecanismo, André Luiz explica muito bem. Mas aqui nessa doença, esse link, ele é diretamente, até os próprios cientistas, eles já estão, essa doença, ela é descrita na cardiologia, no meio científico. O que é a síndrome de Takotsubo, ou síndrome do coração partido? Takotsubo porque é do japonês, né? É o seguinte, a pessoa chega no pronto-socorro com um quadro exatamente igual a um infarto agudo do miocárdio. Ele chega infartando, dor no peito, faz o eletro é um eletro de um infarto, dosa as enzimas que são liberadas pela célula miocárdica, que são destruídas pelo infarto, são elevadas as enzimas, pede um cateterismo, aí sim, aí que diferencia. Até então é igualzinho ao infarto, a pessoa tem necrose, tem dor, o eletro altera, é um infarto. Só que na hora que faz o cateterismo, que por surpresa você vai ver as coronárias estão o quê? Normais. Não tem nenhum entupimento para provocar aquele infarto. Isso intrigava muito os cardiologistas, os médicos. Como que a pessoa infartava com o coração, com coronária normal? Porque o infarto, necessariamente, você tem que a artéria tem que diminuir o fluxo de sangue naquela região. Ela tem que obstruir. Então, esse autor japonês começou a descobrir o seguinte, que essas pessoas que chegam no pronto-socorro com esse quadro de infarto com coronárias normais, geralmente, na maior parte das vezes, são pessoas que tiveram um quadro emocional grave, abrupto, e desencadeou aquilo ali tudo. São pessoas que tiveram uma separação, a morte de um familiar, uma perda muito grande, um quadro muito dramático, e aquilo ali libera tanta adrenalina, tanto corticoide, que ocorre um espasmo das artérias, fecha as artérias e provoca um infarto. Isso é chamado síndrome de Takotsubo. Então, mostrando que alterações emocionais podem desencadear alterações físicas, né? Só para mostrar para você. Mas o que nós vamos falar aqui hoje é um pouco além. Porque a gente vai falar não só no aspecto emocional, nossas emoções, da alegria, tristeza, raiva, medo, mas nós vamos falar também a nível de sentimento. Aí que entra a espiritualidade. Quando a gente fala de espiritualidade, de sentimento, nós estamos falando dos sentimentos mais profundos do indivíduo. Está ligado com as nossas questões mais íntimas, ligado à forma que nós nos relacionamos no mundo. Como nós nos vemos no mundo, só não nos vemos separados dos outros ou parte de um todo, se nós nos relacionamos com uma grande família, uma grande coletividade, nós estamos separados das pessoas. Isso é sentimento de amor, sentimento de união. Como é que está o nosso nível de sentimento? Isso não é dosado. Você não consegue dosar. Quer dizer, hoje em dia não se tem ainda como fator de risco isso, porque não tem como dosar, né? Não tem como quantificar. Se o indivíduo está amando pouco ou amando muito. Se ele está criando vínculos afetivos com os outros ou não está criando. Se ele fica mais isolado, se sente a pessoa mais isolada ou se sente uma pessoa integrada ao todo. Mas isso tem um fator preponderante nas doenças do coração. Por quê? Aí nós vamos na parte do nosso corpo energético, nosso duplo etéreo, que é uma camada do nosso perispírito, que Kardec chamava tudo de perispírito, que é o corpo energético, que é o elemento intermediário entre o espírito, que é a nossa alma, né? E o corpo físico. Quem faz essa intermediação, essa conexão, para traduzir tudo que o espírito está pensando para o nosso corpo, é a nível do perispírito. E no perispírito tem uma camada mais densa, que é chamada duplo etéreo, onde estão localizados os chakras, os centros vitais, que André Luiz chama no Evolução em Dois Mundos, centros de força. O que são centros de força? São os locais onde o espírito se liga mais efetivamente com o corpo físico. Geralmente, são centenas de chakras, de centros vitais, mas são 7 que vêm desde a literatura oriental, né, já são descritos lá como chakras, né? São 7 principais. 3 chamados 3 chakras inferiores, básicos,
está ligado com a nossa sustentação, a nossa afirmação, a nossa evolução. O básico de tudo é a nossa segurança. O genésico é ligado ao nosso prazer, prazer de tudo, não é libido só da parte de sexualidade, mas todo prazer ligado a viver, a vontade, a energia, o fervor de viver, o prazer de viver, está ligado com o chakra genésico. Depois vem o chakra gástrico, que faz parte também dessa tríade dos chakras básicos, está ligado com a nossa sustentação, está ligado com o poder pessoal, poder individual, eu sou. E tem os chakras superiores, ou chakras que nos conectam, são energias que nós vamos desenvolvendo, para nos conectar com a espiritualidade, com a transcendência. É o chakra ligado ao conhecimento, laringeu, ligado com a nossa intuição, que é o frontal, ligado com a nossa transcendência, a mediunidade, essas coisas todas, que é a epífise, o chakra coronário. E tem um, que é o chakra cardíaco, que é o intermediário, que faz a conexão entre as nossas energias básicas e as nossas energias superiores. Faz a conexão entre a terra e o céu. Por isso que é dividido pelo diafragma, exatamente. O diafragma é o que separa os chakras das energias nossas básicas, telúricas, ligado à nossa autoafirmação, nossa firmeza, nossa base de sustentação, e as nossas energias da espiritualidade, a conexão com o mundo espiritual, com o mundo superior, com a divindade. Então, o chakra cardíaco exatamente é ele que nós estamos trabalhando na fase atual da humanidade. Por isso que nós estamos vendo tanto desequilíbrio na esfera dessas energias ligadas ao chakra cardíaco. Porque os chakras básicos, nós até certa forma, nós já já desenvolvemos essas energias básicas da autoafirmação, quem eu sou, o meu poder pessoal, a minha capacidade de sentir prazer com a vida, a minha segurança, a minha individualidade. Isso aí nós já estamos desenvolvendo há séculos, nas nossas reencarnações sucessivas. Na atual reencarnação, ou seja, a partir de 2000 anos atrás, quando iniciou o mestre, ele trouxe a mensagem do amor, da compaixão, que é exatamente quando começou a despertar o sentimento. Nós saímos da nossa individualidade, tudo para nós, e começamos a nos conectar com o outro, com o próximo. Foi ele que inaugurou, despertou, abriu as portas do chakra do coração. Só que nesses 2000 anos nós estamos aí nos debatendo em trabalhar essas energias. Então o chakra cardíaco nada mais é esse chakra então localizado entre os 3 básicos e os 3 superiores. E se eu fizer uma demo, porque o chakra, gente, tem relação com o sistema endócrino e o sistema nervoso. Que são a primeira camada do corpo físico que tem relação com a energia do duplo etéreo, são o sistema nervoso e o sistema endócrino. O sistema nervoso que está ligado com esse chakra é o plexo cardíaco. É um conjunto de nervos que tem ali no coração. E o sistema endócrino é o timo. É uma glândula ligada à nossa imunidade. Então, aqui nós vamos trabalhar então as energias ligadas ao coração. E não é à toa que os poetas, todos nós relacionamos o coração como centro das nossas emoções, dos nossos sentimentos, do amor. Toda vez que nós falamos que estamos apaixonados, ou estamos com o coração partido, nós estamos com o coração apertado, tudo que gira em torno de sentimento, nós nos relacionamos ao coração. Da dor, não é? Você sente dor no coração quando sente uma saudade muito grande, quando perde um ente querido. A dor sem ter nada no coração. Dor dá essa energia ali que está desequilibrada, porque é a energia ligada a esses afetos, a esses sentimentos. Está ligada a isso aqui, a esse plexo do coração. Por isso que dá dor, essas coisas e outras, arritmia, palpitação, taquicardia. Essas emoções provocam tudo isso. Chega até a provocar um infarto, né? Síndrome de Takotsubo. Então,
O chakra cardíaco, ele está ligado com essas energias aqui. A função dele é desenvolver a nossa energia amorosa. A amorosidade, a afetividade, os vínculos afetivos, sair de mim e me envolver com o próximo. Essa é a grande função dele. É aqui que nós trabalhamos essas energias. Saímos do nosso isolamento, nossa individualidade e passamos a viver com sentido de coletividade. Ou seja, começamos a despertar a compaixão, a empatia, ou seja, sentir pelo outro. Por isso que Jesus trouxe a imagem, o maior mandamento de Jesus é o quê? Amar ao próximo, amar a Deus sobre tudo e amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo não é nenhum mandamento, é uma verdade científica, porque o outro, o próximo, é parte minha. Eu não estou separado do outro. Nós todos estamos interconectados. Na física quântica chama isso de entrelaçamento quântico. As nossas energias estão vinculadas pelo amor divino. Toda vez que nós nos isolamos, queremos tudo para nós e não nos importamos com os outros, nós perdemos esse vínculo, nós desequilibramos a energia desse chakra. E quando nós estamos, por isso que a inibição, a hipoatividade, quando esse chakra está com a energia deprimida, quando nós não estamos trabalhando bem essas energias, nós temos a chamada indiferença afetiva. Não estamos nem aí para o que acontece com o outro, né? Quando ele está hiperativo, é o apego, né? Aquela energia doentia. Você não aprisiona o outro, quer o outro para si, você precisa do outro para se completar, você está pegado às coisas, é o amor doentio. Que não é o amor que liberta, não é o amor que cria vínculo, é o amor que suga, que aprisiona. Você quer para você é um amor egoístico, né? Vamos dizer assim, não é um amor incondicional. Então, isso aqui é um slide que meu filho fez, que tem tudo, a palestra toda está aqui. O chakra cardíaco, ele faz a conexão entre a nossa humanidade, que é representada pela cruz, pela nossa vida horizontal, nossa vida de relação aqui na Terra. E a nossa espiritualidade, que é o nosso caminhar para a nossa perfeição, a busca da espiritualidade. Então, essa interseção entre o homem, o ser homem e o ser espiritual que nós somos, se faz a nível do coração. Por isso que antigamente o pessoal achava que o coração era a sede da mente, é onde se encontrava a mente e as emoções e o sentimento, tudo se encontrava a nível do coração. Quando Jesus colocou, quando o sábio, o doutor da lei, falou para Jesus, amar a Deus sobre todas amar a Deus de todo o teu coração, amar ao próximo de todo o teu coração, é de todo o seu sentimento. Na época entendia coração como todo, sentimento e pensamento. Então, o chakra cardíaco, ele faz essa interconexão. É aí que nós despertamos em nós, nessas energias da compaixão, do amor ao próximo. A chakra cardíaco, então, é uma ponte entre os chakras básicos e os chakras superiores. A grande função dele é alinhar a vontade pessoal com a vontade divina. O que é isso? Porque até então, quando nós estamos na nossa fase egóica, quando nós nos achamos como centro do universo, e não Deus como centro, nós como criaturas que nos submetemos, somos criaturas que vivemos, servimos a Deus e não somos servidos por Ele. Então, quando nós estamos nessa fase egóica ou autocentrada, a nossa vontade, chamada vontade egóica, ou seja, nossa vontade é uma vontade ligada muito aos nossos desejos e às nossas vontade pessoal, sem nos submeter à vontade de Deus. Ou seja, aquilo que eu quero para mim,
eu passo por cima das pessoas, de tudo para conseguir aquilo que eu quero para mim. É a chamada vontade egóica. A minha vontade não está submetida à vontade divina. Eu estou autocentrado. Quando eu entro nesse desenvolvimento, começo a desenvolver essas energias amorosas, afetivas, eu passo a me submeter à vontade de Deus. Aquilo que eu quero para mim, aquilo que Deus quer de mim. Eu, nessa fase, quando eu começo a despertar essas energias, ao invés de ser servido, eu passo a servir a Deus. Foi o que Jesus falou, né? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Aquele que fizer do menor será o maior perante Deus. Então, quando e a nossa vontade, aquilo que eu quero para mim, é aquilo que é bom para o todo. Para toda a humanidade, toda a coletividade, toda a família. Eu passo a ter um sentido de que eu faço parte de uma grande família universal, cujo pai é Deus. Não é isso que Jesus chamava? Por que Jesus chamava Deus de Pai? Nesse sentido que todos somos partes, filhos, que estamos entrelaçados, interligados por essa energia divina. Então, quando nós submetemos a vontade divina, nós passamos a pensar, a sentir pelo outro, a respeitar o outro, a ter um sentimento de ética, de moral mais elevado, a não pensar só em mim. Eu saio minha vontade egóica e eu passo a ser, ao invés de ser autocentrado, o centro passa, ao invés de ser eu, o centro passa a ser Deus. Nós estamos girando em torno de Deus, vivendo em função da divindade. Isso é chamado holocentrado, centrado na divindade, e não autocentrado. Eu saio do meu casulo, daquela cidadela que eu vivo, cercado por muros, por fortalezas do egoísmo, do orgulho, eu quebro isso e passo a viver na comunidade. Eu saio do meu castelo pessoal, da minha individualidade, que tudo tem que ser minha vontade, ao meu bel prazer, o que eu quero para mim, não importa se estou prejudicando o outro, e passo a me interessar pelo bem da coletividade. Meu em primeiro, amar a si mesmo, a próximo como a si mesmo. Mas eu como parte de um todo. E não separado, isolado, segmentado e fragmentado. Então, aí eu vou mostrar alguns trabalhos que demonstram que toda vez que nós saímos, que nós deixamos de vivenciar essa energia amorosa, que nós nos isolamos, nós nos separamos do outro, traz desequilíbrio. Tem vários trabalhos que eu ficaria aqui a noite toda mostrando para vocês, trabalho mostrando isolamento com doença cardíaca, depressão com doença cardíaca, falta de caridade, quem faz exercício de altruísmo, diminui a incidência de doença cardíaca. Tem inúmeros trabalhos, se quem quiser interessado eu posso mostrar para vocês centenas, mostrando que quem é altruísta sofre menos o coração, quem participa de grupos, quem tem um sentimento de solidariedade, de grupamento, tem menos doença do coração. Quem vive isolado, separado, tem mais doença do coração. Quem tem pensamentos otimistas, vive com prazer, o prazer é fundamental aqui, nós vamos falar muito sobre o prazer também. Prazer de viver, prazer de se doar. Quem consegue sentir prazer em servir ao próximo, isso é o maior antídoto contra o problema cardíaco. Isso tem vários trabalhos mostrando os trabalhos científicos. Não vai dar tempo de mostrar. Esse trabalho eu pensei, por quê? Ele é bem exemplar. É um trabalho seguinte, quando eu me formei, não sei se tem colegas aqui, médicos, né? Quando eu me formei, alguns anos atrás, né?
que tinha de verdade em doenças do coração? Esses dois psicólogos aqui, Roseman, então o nome dele é Friedman e Roseman, eles fizeram um trabalho demonstrando o seguinte, que as pessoas que eram mais agressivas, né? Pessoas que eram hostis, dificuldade de relacionar com o outro, pessoas que eram competitivos, agressivos, necessidade de vencer a todo custo, sempre com pressa, várias coisas ao mesmo tempo, faziam, hostis, preocupados demais consigo mesmo, com imensa necessidade de reconhecimento, eram chamados de personalidade tipo A. Aqueles empresários são extremamente tubarões, né? Chamados de tubarões, né? Agressivos, competitivos, passar por cima de todo mundo. Essas pessoas são chamadas de personalidade tipo A. E a incidência de infarto nessas pessoas era tido como muito maior do que pessoas que eram personalidade tipo B, que eram pessoas mais pacatas. Aí, alguém depois falou o seguinte, que o problema todo, em 1960, descobriram que não só o fato de a pessoa viver com pressa, fazer várias coisas ao mesmo tempo, ser competitivo, ser agressivo, não é isso que determinava a pessoa ser infartava, não. Não é isso, pode ficar tranquilos, os jovens aí, empresários, pessoas que estão lutando na vida aí. O que determinava é a forma como eles se relacionavam com os outros, como eles viam o mundo onde eles viviam. Aí o que eles fizeram? Pegaram e levantaram todas as entrevistas, porque esse trabalho foi em 1950, foi registrado em fita cassete. Aí eles ouviram todas as fitas cassete e observaram o seguinte, que aquelas pessoas que faziam muito referência a si mesmo, eram aqueles que mais infartavam. Então eles descobriram 3 características que eram fundamentais, que tinham implicação na gênese, na possibilidade de vida infartar. Primeiro, autorreferência. Segundo, hostilidade. Terceiro, cinismo. O que é autorreferência? Nas entrevistas dele, a pessoa falava muito a palavra eu, mim, meu, tudo ligado a si mesmo. O que é isso? Não quer dizer que essas palavras determinam quem vai infartar ou não, mas a forma como eles viam o mundo. O mundo era muito ligado tudo girava em torno dele. Ele não tinha sentimento de integração, de coletividade. Eles viam o mundo de forma isolada dos outros, separada do outro, não integrada. O amor é o contrário, o amor é aquilo que integra, que soma, que une. Quando você se isola, se separa, se distancia, deixa de criar vínculo afetivo, você se distancia, então são as pessoas que faziam muito autorreferência. Então é a forma como as pessoas viam o mundo. São essas que mais infartavam. Olha aí, relacionando o chakra, as energias amorosas, com o infarto. Isso é trabalho de ciência, de medicina. Hostilidade. O que é hostilidade? É o indivíduo viver, a vida passa a ser o quê? Ser agressivo, olhar o outro como competidor, como inimigo, ser hostil. O hostil é o contrário de ser amigo. É o contrário daquela pessoa que é amorosa, que é amigo. O hostil é aquela pessoa que bota distância em relação ao outro. A hostilidade é isso, essa raiva crônica, essa dificuldade de conviver com o outro, de ter essa amorosidade com o outro, de criar amizade. Também era causa de problema cardíaco. E terceiro, cinismo. O que é cinismo? A pessoa que tinha dificuldade de expressar seus sentimentos. Pessoas que escondiam sentimentos, que inibiam seus sentimentos, represavam os sentimentos e queriam demonstrar uma coisa que não era para o outro. Né? Então são 3 situações fundamentais que nós vamos falar alguma coisa também sobre isso. Então, olha só que na revista Science foi publicado recentemente, o isolamento social é causa tão importante de mortalidade cardiovascular quanto o fumo, cigarro, pressão alta, colesterol, obesidade e sedentarismo, falta de exercício. Foi comprovado com trabalhos científicos. Isolamento e doença científica. Tem vários trabalhos mostrando, eu vou citar, eu já citei algumas vezes aqui, mas vou repetir. Esse aí da Finlândia, pacientes socialmente isolados tiveram mortalidade maior, pacientes
correlação significativa entre isolamento social e infarto do miocárdio, 4 vezes maior o risco. E esse aqui dos coelhos que foram acariciados tiveram 60% menos placa de ateroma. Esse trabalho é interessante. O que eles observaram? Na década de 60, 70, quando se descobriu, quando se falou que colesterol provocava infarto, quiseram comprovar isso com os coitadinhos das cobaias, dos coelhos. Pegaram os coelhos, deram uma dieta super gordurosa para ele, para ver se depois abatiam, né? Eram cobaias, abatiam para ver como é que estavam as artérias deles, estavam todas cheias de placa. Aí observaram o seguinte, os coelhos eram colocados em gaiolas na universidade, abatiam esses coelhos e observaram o seguinte, que aqueles que foram alimentados com muita gordura tiveram mais infarto, as artérias estavam mais comprometidas. Os que foram alimentados só com capim não tiveram quase nada de coisa. Então, comprovando a relação. Mas chamou a atenção que metade dos coelhos que foram alimentados com gordura tiveram muito infarto, muita aterosclerose. E metade não tiveram. Aí, alguém lá falou o seguinte, vamos fazer, será que não é porque a metade, foram observar que a metade que ficavam na parte mais alta, e a parede era muito alta, e a técnica que alimentava os bichinhos era muito baixa, era pequenininha. Então, os de baixo, ela pegava eles no colo, dava comida. Os de cima, eles não viam ninguém. Aí falou, acho que pode ser isso, o isolamento, sentir isolado, se leva uma fonte de estresse. Aí pegaram e realçaram esse trabalho. Uma parte de coelho começaram a alimentar com muita gordura, mas eram pego no colo, feito um cafunézinho, acariciava. A outra parte dava muita gordura e ficava totalmente isolados. E viram que a diferença era enorme. 60% menos placa de ateroma naqueles que tiveram contato social, contato com as pessoas. Comprovando então isso aí. Doença aterosclerótica com isolamento. Olha que coisa interessante, hein? Isso aqui é um trabalho recente. Desculpe, está em inglês. Por que coloquei isso? Para dar. Disse que quando um trabalho é publicado em português tem um valor. Quando é publicado em inglês, a gente dá muito mais valor, né? É o complexo de brasileiro, né? Que tem uma certa razão, né? Mas eu coloquei por causa dessa revista, British Medical Journal. É a maior revista, talvez, de cardiologia do mundo. Esse trabalho mostrando que isolamento social e solidão como fator de risco de doença coronária e AVC. Então fizeram uma revisão de todos os trabalhos e mostraram que isolamento social e sensação de solidão tinha uma implicação direta com doença cardiovascular e AVC, infarto e AVC. Comprovado um trabalho de peso, trabalho publicado na maior revista mundial de cardiologia. Eu falo alguma coisa sobre estresse, que o estresse, estresse é toda aquela reação que o organismo lança para se adaptar a uma agressão qualquer. Só que a gente fala muito em agressão externa, né? O estresse foi descrito por Hans Selye em 1950, descrevendo a reação que todos os animais, não pode esquecer que nós somos animais, todos os animais têm, quando é submetido a alguma ameaça. Alguma ameaça. Pode ser ameaça física, um calor muito grande, um frio muito grande. Ameaça de um animal estar querendo caçar o outro, né? Um cordeiro sendo caçado pelo leão. Aí o que acontece? O cordeiro é submetido a um estresse, o leão também, porque tem que matar a fome dele, né? Isso aí desencadeia uma série de reação no organismo da gente, que eu já falei, da adrenalina, corticóide, para se preparar a gente, para a gente poder restabelecer o equilíbrio para lutar, para a gente poder lutar ou fugir. É a chamada reação de luta ou fuga. Então, todo mundo tem essa reação. E essa reação é a primeira fase da reação do estresse, ela é comum a todos os animais. É a reação de alarme. Todos liberam adrenalina, todos liberam corticóide, faz a pressão subir, a pessoa ficar mais ativa, pupilas dilatam, pelos ficam eriçados, sangue vai todo para a cabeça, coração acelera, a pressão sobe, tudo para você lutar, para você reagir e defender. Esse é um mecanismo que a nossa evolução criou no nosso organismo. Só que a humanidade atual, essa fonte de estresse nem sempre é fora de nós. Nós criamos fonte de estresse interna, que são nossos medos,
as nossas dificuldades de relacionamento com o outro, a nossa dificuldade de acreditar num Pai maior, que nos dá fé, segurança, nos dá insegurança, medo de pedir, quando nós temos dificuldade de nos expor, pessoas que foram rejeitadas quando é criança e agora têm dificuldade de expor seus sentimentos, são uma das grandes formas de fatores estressantes. A pessoa retrai isso, com medo de ser rejeitada de novo. Só que ela cria barreiras para não acessar o seu sentimento, não expor seu sentimento para o outro com medo de ser rejeitada de novo. Só que ao criar essas barreiras para não sentir dor, ela deixa de sentir o que também? Prazer, alegria. A pessoa começa a ficar fria, dificuldade. E o nosso coração ele é como uma criança. Por isso que nós temos que ser como as crianças. Ele precisa do prazer, da alegria. Quando nós estamos com dificuldade de expressar os sentimentos nossos, com medo de que está dentro de nós, da nossa sombra, o que nós vamos colocar com medo do outro nos rejeitar pelas nossas dificuldades que nós tivemos no passado, de ser rejeitado, porque tudo, no fim, é o medo de não ser amado. O ser humano tem a fome maior do ser humano, não é fome de comida, é fome de ser amado. Só que nós temos agora um grande trunfo na nossa mão. A gente precisa resgatar esse sentimento da criança agora, voltar isso para fora, largar o nosso cinismo, né? Lembra do cinismo? Ser autêntico, verdadeiro. Por isso nós temos que, Jesus falou que nós temos que ser como as crianças. Deixar vir as minhas criancinhas, porque elas são autênticas, verdadeiras, e vive pelo prazer. Criança, o prazer é o maior. Por que a criança levanta, ela não está nem aí pelo medo de cair. Ela levanta, cai e levanta de novo, pelo prazer de andar. O prazer que determina é a lei da natureza. Determina ela querer andar, é o prazer de andar. Ela não tem medo. E nós agora, com esse medo que a gente tem dificuldade de se expor. E essa criança não vem à tona. Por quê? Porque a criança, para vir à tona, nós temos que ser autênticos, verdadeiros com a gente mesmo, com nossos sentimentos. A criança fica retraída. Então nós temos que buscar esses sentimentos nossos que estão guardados, que a gente acha que a gente tem sentimentos, mesmo nossos sentimentos negativos, nossas sombras, que Jung falava, isso tem que ter encarado. Mas agora como adultos que somos. E essa vontade, essa fome de ser amado, a gente pode suprir agora, não de ser amado pelo outro, mas nós mesmo nos amarmos. Ou seja, aceitarmos como nós somos, com todas as nossas imperfeições, nossas sombras, nossas negatividades, tudo que a gente tem de ruim e de bom. Ter compaixão por nós, como a gente tem compaixão pelos outros. Tudo que a gente fala pelos outros, de volta fala muito bem. O primeiro próximo da gente é quem? Somos nós mesmos. Então ter compaixão é o quê? Ter tolerância pelas imperfeições, não é isso? Compaixão é você tolerar a perfeição do outro. Compaixão pelo outro. Não é aquilo que Jesus teve na cruz, né? Teve compaixão. Perdoai, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Compaixão da gente. Compaixão pelos outros, compaixão pelos nossos defeitos, pelos defeitos dos outros. Que é uma forma de caridade. Quando nós tivermos compaixão, nós não vamos ter um medo de nos expor. E nos aceitarmos como nós mesmos somos. E nos acolher, essa criança, com amor. Com carinho, com afeto. Aí nós vamos ser verdadeiros. Aí nós vamos ter prazer de viver. A vida vai deixar de ser difícil, pesada. A gente está representando o tempo todo. Necessidade de agradar a todo mundo. Para não desapontar o outro. Nós vamos ser verdadeiros conosco mesmo, sem agredir o outro. E nos analisando e nos conhecendo, porque nós vamos nos expor. E muitas vezes a gente acha que quando a gente está se expondo às nossas inferioridades, os outros vão se afastar da gente, mas pelo contrário. Quando você é verdadeiro com o seu sentimento, o outro também expõe o sentimento dele. E cria um vínculo maior ainda com o outro. Quem falava isso foi quem eu baseei no trabalho de hoje, que é o Dr. Jim Ornish.
É o cardiologista mais comentado nos Estados Unidos hoje. Porque ele propõe, eu vou falar mais na frente aqui, eu vou deixar o estresse para uma próxima palestra que não vai dar para a gente falar tudo hoje, tá? Mas o estresse, então, deixa eu só mostrar aqui o Jim Ornish. Esse aqui, Ornish. Ele publicou esse trabalho dizendo que você pode, mudança no estilo de vida, ele faz uma pergunta, pode a mudança no estilo de vida reverter a doença coronariana? Foi publicado no The Lancet. Quem é da área da medicina sabe que o Lancet junto com aquele BMJ, uma das maiores revistas de medicina. Então ele publicou em 1990 e ele confirmou que se você mudar seu estilo de vida, ou seja, tratar todos aqueles fatores tradicionais que a gente conhece de risco, alimentação, exercício, estresse, cigarro, obesidade, colesterol, né? E ele, no início do trabalho dele, ele achava que era só isso. Ele pegou, como é que foi o trabalho dele? Ele pegou vários pacientes que tinham doença cardíaca grave, consideradas inoperáveis, tamanho e gravidade da lesão, porque senão era antiético, né? Você pode pegar um doente que você pode curar, era grave, você podia curar com cirurgia e botar ele no tratamento, mudança só de estilo de vida. Mas eram pessoas, então, que eram inoperáveis. Na época eram inoperáveis, né? Nem podia fazer angioplastia. Então pegou esses pacientes que tinham lesões gravíssimas, lesão de 99% das artérias, falou o seguinte, você se propõe a ir para um spa, mas não é espaguete, não é espaguete não, é spa mesmo de fazer. Não é espaguete de comer muito não. É spa, e nesse spa você vai fazer todo o controle rigoroso dos fatores de risco para doença cardíaca. Ou seja, você vai se alimentar só com o que nós demos para você, sua alimentação frugal, leve. Você vai fazer exercício todo dia. Você vai caminhar descalço, fazer meditação, fazer relaxamento, não levar celular, né? Vai ficar só pensamento ali naquele momento ali, perder peso, tudo que se propõe, não fumar. Então a pessoa se propõe, vou fazer rigoroso. Então seguiu 100% as orientações médicas, né? Igual meus pacientes fazem com a gente, né? Coisa mais... Então, seguiram 100%. Aí, olha só que interessante. Isso foi a ideia inicial dele. Vamos ver o que vai acontecer se eu mudar isso tudo, se essas pessoas vão reduzir essas lesões cardíacas, lesões coronárias. Aí ele observou o seguinte, que dentro desses cuidados que ele tinha uma reunião à tarde com um grupo de psicólogos, que era reunião de grupo, terapia de grupo. Qual o objetivo da terapia de grupo? À tarde reuniu lá 2 horinhas, para um relatar a dificuldade para o outro, igual é o AA, né? Terapia autoajuda. Terapia de autoajuda. Então, um motivar o outro. Eu consegui parar de fumar, não estou sentindo, fiquei nervoso no início, mas agora estou bem. Aí o outro, então, a melhor forma de você se motivar é através do outro, do próximo, espelhando, né? Espelhando com o outro. Esse era o objetivo. E a psicóloga ia pensando as dificuldades das pessoas. Mas só que ele observou o seguinte, que no meio dessa reunião, os pacientes, a maior parte desses pacientes tinham dificuldade de se abrir. Lembra que eu falei dificuldade de se abrir, de se expor, falar do seu sentimento, né? São pessoas fechadas, dificuldade de compartilhar, pensava só em si mesmo, o foco era eles, dificuldade de compartilhar com o outro, dividir o seu sentimento com o outro, ouvir o outro. Tinha até um lá que ele fala, um caminhoneiro bronco, né? Falava assim, eu não acredito que sentimento tem a ver com doença do coração, tem a ver sentimento com coração, com infarto. Eu não vou me abrir aqui e falar minha roupa suja, eu vou lavar em casa, não se lava aqui não, vou mostrar, vou entregar o ouro para o bandido, falar minhas fraquezas, falar das minhas dificuldades. Eu sou macho, sou fortão, como é que eu vou falar minhas dificuldades aqui para o outro? O outro vai me achar, aí o outro vai me rejeitar. A ideia era essa, que o outro não vai querer me amizade mais, porque vai ver que eu não sou esse fortão que ele pensa que eu sou. Então a gente não falava, não compartilhava. O que ele observava? Que essas pessoas
Esse, por exemplo, foi um deles que infartavam e morriam. Esse paciente faleceu. Aí ele observou assim, gente, tem alguma coisa nisso aí. Aí ele viu o seguinte, que o mais importante de tudo, ele começou a trabalhar isso aí. Então vamos estimular as pessoas a se colocar, vamos criar um espaço aqui seguro, para as pessoas se abrirem. Se tiver que chorar, chore, fale do seu sentimento, trabalhe esse sentimento de cada um. Aí o pessoal começou a observar o seguinte, quanto mais falava de si, mais o outro também falava de si. E ao invés do outro se afastar dele, criava o quê? Intimidade, vínculo. O que é isso? Chakra cardíaco, trabalhando, harmonizando chakra do coração, harmonizando as energias do coração, vínculo afetivo, intimidade, amorosidade. Eles começavam a se interessar pelo problema do outro. E com isso, o tratamento, depois ele comprovou, 10 anos depois, que as lesões coronarianas reduziram, diminuíram sem operação. Até hoje, isso é muito falado, foi feito vários trabalhos, até hoje ele é tido, ele tem clínicas nos Estados Unidos para isso, e ele é tido como grande guru. Ele é guru, digo, mas dentro da medicina, do meio científico. Ele é aceito no meio científico, e ele trabalha muito isso para desenvolver e trabalhar as doenças cardiovasculares. Ele falava isso aqui, não somente abrir as artérias do coração, mas desobstruir os canais do nosso sentimento. Então, ele criou esse programa, que é a palestra de hoje, Abrindo o Seu Coração. Ele criou um programa que existe, eu tive até interesse de implantar, junto com psicólogos e outros mais, de implantar esse programa, que é chamado Abrindo o Seu Coração. Baseado nisso aqui, que o isolamento, o indivíduo que se sente isolado, é uma fonte de estresse. Lembra que eu falei que é estresse? Porque ele está isolado, ele não tem esse vínculo com essa divindade, se sente abandonado. E outra coisa, como ele se retraiu, ele tem medo, a estabilidade emocional dele está se baseada, quando a pessoa não tem essa estabilidade interior, não se abre, não se aceita como é, para ele se equilibrar, ele precisa de quê? De coisas exteriores, de fora. Então ele precisa do poder, ter coisas, ter posição social. Isso que vai dar estabilidade para ele, porque ele tem dificuldade de ter essa estabilidade de dentro dele mesmo. Essa autoaceitação que nós falamos aqui agora. Como ele não tem essa autoaceitação, ele vive no estresse crônico. E precisa das coisas, precisa de ter as coisas para poder se sentir bem. Só que isso traz uma grande o quê? Ansiedade e medo. Por que medo? Porque ele sabe que uma hora isso vai acabar. Nem que seja com a morte, né? O desencarne. Tudo que é material, nós vamos perder. Então, o medo de perder isso gera uma grande aflição e é uma das grandes causas de ansiedade no mundo de hoje. A ansiedade antecipatória. Você querer controlar tudo. Quer ter controle de tudo. Você quer que tudo esteja sob suas mãos. Se alguma coisa falar que vai acontecer um negócio novo daqui a uma viagem, você fica maluca, porque a ansiedade não deixa. Tudo tem que estar sob seu controle, não pode fugir. Por quê? Porque você não tem dificuldade de cultivar aquela paz, o reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede em Deus. Eu vim trazer a paz, mas não a paz que o mundo vos dá. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Então a nossa paz, nosso equilíbrio vai encontrar quando nós aceitarmos e nos amarmos e encontrar esse Deus dentro de cada um de nós. Então esse isolamento gera estresse, por causa desse medo, essa ansiedade. O estresse leva a doenças do coração. Aí o que ele propôs? O vínculo afetivo cria intimidade, que leva à cura. A cura verdadeira das doenças. E o isolamento pode ser de si mesmo, dos outros e de Deus. Ele trabalha essas 3 esferas. Então, primeira esfera que ele trabalha, desobstruir então as coronárias. Assim, aqui também, desobstruir fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Como é que desobstrui as coronárias fisicamente? Remédios, angioplastia, cirurgia. A própria cirurgia,
já é uma metáfora. Ele falava isso. Poxa, a própria cirurgia não trata a causa. Sabe como é que é feita uma cirurgia cardíaca? É chamado ponte de safena. Já ouviu falar em ponte de safena? Por que é uma ponte? Porque o entupimento continua. A pessoa vai ali e faz um bypass, uma ponte para passar por cima daquele entupimento. Ou seja, não trata nem a causa física ele trata. Cria só um atalho. Imagina a causa emocional e a causa espiritual. Nós estamos longe de tratar isso ainda, a medicina atual. Então aqui que se propõe a tratar o indivíduo como na esfera física, emocional e espiritual. Como é que é física? Desobstruir. Emocionalmente, abrir seu coração aos outros. Experimentar mais felicidade, mais prazer de viver, de se relacionar com o outro. Isso que o coração se alimenta é disso. Desse amor, de se doar. Tem um trabalho que mostrando que a atitude de altruísmo, de bondade, aumenta o grau de felicidade em 3, não sei quantas vezes, e diminui doenças do coração. Por quê? Você está ligando, está se envolvendo com o outro, experimentando mais felicidade, intimidade e amor nos seus relacionamentos. E espiritualmente, abrir seu coração para uma força superior e descobrir suas fontes internas de paz e de alegria, que nós falamos aqui agora. Então, nesse programa, 2 minutinhos, a gente acaba. Abrir seu coração para os seus sentimentos, abrir seu coração para os outros e abrir seu coração a um ser superior. Para os nossos sentimentos, aquilo que nós falamos. Se expor, compartilhar, confessar. O que Jesus falou para nós? Confessai-vos uns aos outros. É isso. É nos abrir. Tudo, gente. Toda a lição do Evangelho é baseada no partilhar. Por causa do que a gente falou, toda vez que a gente se isola, a gente retrai, a gente se desequilibra. Toda vez que você partilha, você divide, toda vez que você faz um bem a alguém, Deus multiplica isso em bênçãos para você. Não importa o que você faz pelos outros também. Não importa o que você saiba, ensine os outros. Não importa o que você tenha, doe para os outros. Tudo que você fizer, faça pelos outros, que Deus multiplicará isso para você. Quando você partilha os seus sentimentos, quando você confessa aos outros, você está abrindo os seus segredos mais, as suas intimidades. O outro também vai se abrir. Isso faz com que você trabalhe, você não só ao abrir, ao falar, quem é o primeiro a ouvir o que você está falando? A gente mesmo. Então você passa a se conhecer. Por que no psicólogo, quando você vai no psicólogo, o pessoal sai de lá chateado, porque só fala, o psicólogo, quem faz o quê? Só ouve, né? Não é isso? Eu vou lá no psicólogo, pago, ele fica lá só ouvindo, fala nada, eu fico falando. Por quê? Essa é a ideia mesmo. É ao falar, você organiza seus pensamentos e você expõe aquilo que você tem dentro de você. Você começa a expor aquilo que você tem. Aí você começa a ouvir aquilo. Agora, o importante é saber ouvir, com compaixão. Sem se julgar, sem se punir, sem se criticar. Sem se julgar. Você pode criticar as suas atitudes, mas não julgar você como um ser pecador, que você não merece. Aí você fica para baixo. Nós temos que ter esse olhar amoroso para as nossas imperfeições. Saber que isso faz parte de nós. Nós somos seres imperfeitos. É o orgulho que faz com que a gente ache que não pode errar, que não pode ter defeito, não pode fazer nada. Quando a gente erra, não temos que ficar cultivando. Tudo bem, o arrependimento. O arrependimento faz parte do nosso crescimento. Você cometeu um erro, tomou consciência, arrependeu e começa a tomar atitudes para não fazer mais aquele erro, espiar provações e fazer outras atitudes conforme a necessidade. Agora, ficar remoendo, vivendo no passado, no seu erro, isso já é o quê? Sentindo tudo que você fez
isso já não leva a lugar nenhum. A gente fica patinando no mesmo lugar com remorso, leva o quê? A culpa e a depressão. Foi isso que Paulo de Tarso fez quando ele se achou, caiu do cavalo? Ele, o que ele fez? Ele se ergueu e ofereceu a Jesus o seu trabalho. Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Então ele olhou para frente. Não olhou para trás. O passado só serve para o nosso aprendizado. Não para nós ficarmos presos a ele. Ninguém dirige um carro olhando para o retrovisor. Você bate com o carro logo ali. Tem que dirigir o carro olhando para frente. O retrovisor, às vezes você tem que se basear nele para dirigir. Baseia no seu passado e aprende o que você vive, a vivência sua do passado, mas não vive nele. A vida se faz no aqui e agora. É o grande, por isso que o nome é presente. É o presente de Deus. Então, abrindo seu coração para si mesmo, eu vou falar bem rápido. Então a gente vai concluir, porque a palestra é um pouco maior, é um seminário, né? Então, abrindo seu coração para si mesmo, quebrando as paredes emocionais. Somente quando você estiver disposto a amar, a se amar, na mesma medida que deseja ser amado pelo outro, é que o amor virá. É aquilo que eu falei. Nós agora temos o poder. Nós não podemos delegar esse poder ao outro. Nós temos o poder de nos amar como criaturas divinas. Como Deus que nós somos, com D minúsculo. Com a luz divina que trazemos dentro de nós. Não é? Com todas as nossas ainda sombras que ofuscam essa luz, mas com a certeza de que essa luz vai brilhar um dia, que só depende de nós. Então, abrir seu coração para os outros, através de uma boa comunicação. Técnicas de boa comunicação são várias. Identificar o que você está sentindo, expressar o que você está sentindo, ouvir ativamente com empatia e interesse, ouvir o outro para comunicar bem. Empatia é você sentir pelo outro. Não querer logo dar conselho, ensinar. Ouça. Respeite. Compreenda o outro. As pessoas querem isso. Reconheça o que a outra pessoa está dizendo. O fato de você reconhecer, você dizer que eu sinto o que você está sentindo, não quer dizer que você concorda com ele, não. É uma forma de você se comunicar bem. E altruísmo, compaixão e perdão também é uma forma de nos comunicar com os outros. Falei do isolamento, nós já falamos sobre isso isso aqui. Altruísmo sobre trabalhos voluntários, a compaixão e o perdão. E abrir seu coração também para o apoio do grupo, participar de grupos, principalmente de grupos de religião, grupos sociais, clubes, o que for, onde você possa interagir. Ali você vai ter pessoas que pensam como você, que têm harmonia e que vão te dar um apoio social quando você estiver precisando. E eu termino com a parábola do bom samaritano. O doutor da lei pergunta a Jesus: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Jesus pergunta a ele, devolve a pergunta, né? O que está escrito na lei? Como lês? Porque ele era um doutor da lei. Eles sabiam de tudo. Tinha conhecimento da lei. Eles estudavam isso desde o primário, né? O judeu ensinava isso desde o primário. Então, ele respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. E depois, na sequência, ele conta a passagem do bom samaritano. E na passagem do bom samaritano, ele pergunta ao doutor: quem lhe parece ter se tornado próximo daquele que estava caído? Qual desses três te parece ter sido próximo daquele? Foi o samaritano, foi o levita, foi o sacerdote, ou foi o samaritano que acolheu, que amou de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as tuas forças, pegou o caído, levou até a estrebaria e fez tudo o que precisava ser feito por ele? Então ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. E Graciliano Ramos define misericórdia assim: misericórdia, colocar o coração
na miséria do outro. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. E eu queria terminar com essa frase aqui. Se você não tiver nenhuma caridade no seu coração, você tem o pior tipo de problema cardíaco. Obrigado. Que Jesus nos abençoe e nos acompanhe. Obrigado.